Olá, seja bem-vindo mais uma vez no canal Nova Aliança. Se você não se inscreveu, se inscreva. Compartilhe este canal para que vidas venham ser alcançadas ao ouvir e meditar na palavra do Senhor. No canal Nova Aliança você tem vídeo todos os dias com capítulos da Bíblia para você ouvir e meditar na palavra de Deus. Nós iniciamos o livro de Jó e hoje nós estamos no capítulo de número 22. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Que você possa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus neste momento. Que a palavra do Senhor possa penetrar no seu coração. Que você sinta a presença de Deus. Que você sinta o amor e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jó, capítulo 22. Elifaz acusa Jó de diversos pecados e o exorta ao arrependimento. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: Porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo? Ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti, ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia, e sem termo as tuas iniquidades? Porque penhoraste a teus irmãos sem causa alguma, e aos nus despojaste das vestes. Não deste água a beber ao cansado, e ao faminto retiveste o pão. Mas para o violento era a terra, e o homem tido em respeito habitava nela. As viúvas despediste vazias, e os braços dos órfãos foram quebrantados. Por isso é que estás cercado de laços, e te perturbou um pavor repentino, ou trevas em que nada vês, e a abundância de águas te cobre. Porventura, Deus não está na altura dos céus? Olha para a altura das estrelas, quão elevadas estão. E disse: Que sabe Deus disto? Porventura julgará por entre a escuridão? E dizes: Que sabe Deus disto? Porventura julgará por entre a escuridão? As nuvens são o escondedouro dele, para que não veja, e ele passeia pelo circuito dos céus. Porventura consideraste a vereda do século passado, que pisaram os homens iníquos? Eles foram arrebatados antes do seu tempo, sobre o seu fundamento um dilúvio se derramou. Diziam a Deus: Retira-te de nós. E que foi que o Todo-Poderoso nos fez? Ora, ele enchera de bens as suas casas, pelo que, longe de mim o conselho dos ímpios. Os justos ouviram e se alegraram, e o inocente escarneceu deles, dizendo: Na verdade, os ímpios foram destruídos, e o fogo consumiu o resto deles. Une-te, pois, a Deus, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei da sua boca, e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda. Então amontoarás ouro como pó, e o ouro de Ofir como pedras dos ribeiros. E até o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata amontoada.
porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Tu orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Quando te abaterem, então tu dirás: haja exaltação, e Deus salvará ao humilde, e livrará até ao que não é inocente. Sim, ele será libertado pela pureza de tuas mãos. Jó capítulo 23. Jó deseja apresentar-se a Deus e confia na sua misericórdia. Respondeu, porém, Jó e disse: ainda hoje a minha queixa está em amargura, a violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. Ah, se eu soubesse que o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Com boa ordem exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia e entenderia o que me dissesse. Porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não, antes cuidaria de mim. Ali o reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que se me adianto, ali não está, se torno para trás, não o percebo. Se opera a mão esquerda, não o vejo, encobre-se a mão direita e não o diviso. Mas ele sabe o meu caminho, prove-me e sairei como ouro. Nas suas pisadas os meus pés se afirmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do preceito de seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento. Mas se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará. Porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como está ainda tem conseguido. Porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem conseguido. Por isso me perturbo perante ele, e quando isto considero, temo-me dele, porque Deus macerou meu coração, e o Todo-Poderoso me perturbou, porquanto não fui desarraigado antes das trevas, nem encobriu a escuridão o meu rosto. Jó capítulo 24. Jó contesta que os ímpios muitas vezes fiquem sem castigo nesta vida. Visto que do Todo-Poderoso se não encobriram os tempos, por que não veem os seus dias os que o conhecem? Há os que até os limites removem, roubam os rebanhos e os apacentam, levam o jumento do órfão, tomam em penhor o boi da viúva, desviam do caminho os necessitados, e os miseráveis da terra juntos se escondem. Eis que, como jumentos monteses no deserto, saem à sua obra, madrugando para a presa. O campo raso dá mantimento a eles e aos seus filhos. No campo cegam o seu pasto e vindimam a vinha do ímpio. Ao nu fazem passar a noite sem roupa, não tendo ele coberta contra o frio. Pelas correntes das montanhas são molhados e, não tendo refúgio, abraçam-se com as rochas.
Ao orfãozinho arrancam do peito e aceitam o penhor do pobre. Fazem com que os nus vão sem veste e aos famintos tiram as espigas. Dentro dos seus muros fazem o azeite, pisam os lagares e ainda têm sede. Desde a cidade gemem os homens, e a alma dos feridos clama, e contudo Deus lhe não imputa como loucura. Eles então, entre os que se opõem à luz, não conhecem os seus caminhos e não permanecem nas suas veredas. Assim como os olhos do adúltero aguardam o crepúsculo, dizendo: não me verá olho nenhum, e oculta o rosto. Nas trevas minam as casas que de dia assinalaram, não conhecem a luz. Porque amanhã, para todos eles, é como sombra de morte, porque sendo conhecidos sentem os pavores da sombra da morte. São ligeiros sobre a face das águas, maldita é a sua porção sobre a terra, não voltam pelo caminho das vinhas. A secura e o calor desfazem as águas da neve, assim desfará a sepultura aos que pecaram. A madre se esquecerá deles, os vermes os comerão gostosamente, nunca mais haverá lembrança deles, e a iniquidade se quebrará como a árvore. Afligem a estéril que não dá à luz, e a viúva não fazem bem. Até aos poderosos arrastam com a sua força, e eles se levantam, não há vida segura. Se Deus lhe dá descanso, estribam-se nisso, seus olhos, porém, estão nos caminhos deles. Por um pouco se alçam e logo desaparecem. São abatidos, encerrados como todos os outros e cortados como as pontas das espigas. Se agora não é assim, quem me desmentirá e desfará as minhas razões? Jó capítulo 25. Bildade sustenta que o homem não pode, sem presunção, justificar-se diante de Deus. Então respondeu Bildade o suíta e disse: com ele estão domínio e temor, ele faz paz nas suas alturas. Porventura tem número os seus exércitos? E para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria justo o homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um bicho.